Eu estava sentado na minha poltrona quando ouvi o choro. Não era qualquer choro, não, era aquele choro abafado, sabe? Daqueles que a criança tenta esconder, mas não consegue. Minha netinha Sofia tinha só 6 anos, e eu conhecia cada tom da voz dela desde que nasceu. Aquele choro era diferente. Era medo. Levantei rápido e fui até a sala onde ela estava com o pai, meu genro Ricardo. Ele é casado com minha filha Helena há 8 anos. Sempre foi um cara que eu respeitei, trabalhador, dedicado. Pelo menos era o que eu pensava até aquele dia. Quando entrei na sala, a cena me deixou gelado. Sofia estava encolhida no canto do sofá, com os joelhos abraçados contra o peito, e Ricardo estava do outro lado da sala, mexendo no celular como se nada tivesse acontecendo. A menina chorava baixinho, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Por que minha neta chora?" perguntei olhando direto pro Ricardo. Ele levantou os olhos do celular, me olhou por uns 3 segundos que pareceram uma eternidade, e simplesmente não respondeu. Voltou a olhar pro celular. O silêncio dele foi mais assustador que qualquer resposta. "Ricardo, eu fiz uma pergunta", insisti, sentindo algo estranho no peito. "Ela tá de birra", ele respondeu sem nem olhar para mim, com aquela voz fria, indiferente. Fui até Sofia e me agachei na frente dela. "Minha princesa, o que aconteceu?" Ela me olhou com aqueles olhinhos vermelhos, cheios de lágrima, e sussurrou tão baixinho que eu quase não ouvi. "Nada, vovô." Mas eu sou velho, não sou bobo. Aquela criança estava apavorada. E quando eu olhei para o Ricardo de novo, ele tinha uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Era desdém. Desprezo até. Naquela noite, depois que minha filha Helena voltou do trabalho, eu puxei ela de lado. "Helena, tem algo errado com a Sofia. Ela estava chorando hoje e o Ricardo nem ligou." Minha filha suspirou cansada. "Pai, o senhor sabe como é criança. Ela não queria comer os legumes e fez drama. É só isso." Mas não era só isso. Eu sabia. Um pai conhece a própria filha, e eu conhecia Helena desde que ela era menor que a Sofia. Ela estava escondendo alguma coisa de mim, ou pior, ela mesma não sabia o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar mais atenção. Eu moro com eles há 2 anos, desde que minha esposa faleceu. Eles insistiram para eu não ficar sozinho, e eu aceitei porque queria ficar perto da minha netinha. Mas agora eu estava começando a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A Sofia tinha mudado. Aquela criança que era pura alegria, que corria pela casa cantando, que me pedia para brincar de boneca todo dia, agora estava quieta. Retraída. Ela mal falava no jantar, ficava só empurrando a comida no prato com o garfo. E o Ricardo, meu genro, tinha se tornado outra pessoa também. Ele mal falava comigo, passava reto por mim na casa como se eu fosse invisível. Quando eu tentava puxar conversa, ele dava respostas curtas e ia embora. Uma manhã de terça-feira, eu estava tomando café quando a Sofia desceu para a escola. Ela estava com o uniforme, a mochila nas costas, mas quando passou por mim, eu vi um roxo no braço, quase escondido pela manga da blusa. "Sofia, vem cá", chamei ela com cuidado. Ela parou, mas não olhou para mim. "Me mostra esse braço." "Não é nada, vovô", ela disse rápido, puxando a manga para baixo. "Sofia." Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia, mas eu precisava saber. Ela levantou a manga devagar, e o que eu vi me fez tremer. Não era um roxo só. Eram marcas de dedos. Alguém tinha apertado o braço daquela criança com força. Alguém tinha machucado minha netinha. "Quem fez isso com você?" perguntei tentando controlar a raiva que começava a subir pela minha garganta. Eu caí", ela mentiu, mas a voz dela tremeu. "Sofia, minha filha, caiu aonde que deixa a marca de dedo?" Ela começou a chorar de novo. "Vovô, por favor, não conta pra ninguém. Por favor." Nessa hora o Ricardo apareceu na cozinha. "Sofia, vai pro carro. Tá na hora." Ela saiu correndo, e eu fiquei ali, de pé, olhando pro meu genro. "Ricardo, aquela menina tá com o braço roxo. Marcas de dedos. Você sabe alguma coisa sobre isso?" "Já falei que ela caiu", ele respondeu pegando as chaves do carro. "O senhor tá vendo coisa onde não tem." "Marca de dedos não é queda", eu disse, sentindo meu coração disparar. "Deixa de ser dramático. A menina é desajeitada,
Vive esbarrando nas coisas. Ele falou isso e saiu, batendo a porta. Eu fiquei ali sozinho na cozinha, com aquela sensação horrível no peito. Aquela sensação de que algo muito errado estava acontecendo e eu não estava conseguindo enxergar por completo. Naquela tarde, quando Helena chegou do trabalho, eu tentei falar com ela de novo. Mas ela estava exausta, cheia de relatórios para terminar, e quando eu mencionei o braço da Sofia, ela me disse que já tinha visto, que a menina tinha batido na porta do armário. Helena, aquilo são marcas de dedos, eu insisti. Pai, pelo amor de Deus, o senhor está ficando paranoico. O Ricardo jamais encostaria a mão na Sofia. Ele ama essa menina. Mas eu não conseguia acreditar nisso. Não depois daquele silêncio. Não depois daquela frieza. Eu conhecia abuso quando via, e aquilo tinha todos os sinais. Decidi que ia investigar. Eu podia ser velho, podia ter 60 anos, mas eu não era inútil. Eu ia descobrir o que estava acontecendo com minha neta, nem que fosse a última coisa que eu fizesse nessa vida. Comecei a observar tudo. Cada movimento, cada palavra, cada olhar. E foi assim que eu percebi o padrão. Toda vez que a Helena não estava em casa, a Sofia ficava tensa. Ela ficava grudada em mim, não saía do meu lado. E o Ricardo, ele ficava irritado com a presença dela. Um dia, eu fingi que ia sair. Coloquei o casaco, peguei as chaves, disse que ia dar uma volta. Mas eu voltei. Entrei pela porta dos fundos, devagar, sem fazer barulho. A casa estava silenciosa demais. Fui subindo as escadas devagar, e foi quando eu ouvi a voz do Ricardo, áspera, ameaçadora. Eu já falei para você ficar quieta. Se você contar para alguém, sua mãe vai sofrer. Você quer que sua mãe sofra? Meu sangue gelou. Cheguei perto do quarto da Sofia e olhei pela fresta da porta. O que eu vi quase me fez desabar ali mesmo. Ricardo estava em pé, e a Sofia estava sentada na cama, encolhida, tremendo. Ele tinha o dedo apontado para a cara dela, ameaçando. Você vai aprender a me obedecer. Eu sou seu pai e você vai me respeitar, entendeu? Sim, senhora, Sofia sussurrou com a voz quebrada. Mais alto, ele gritou. Sim, senhor, ela repetiu, chorando. Eu não aguentei. Abri a porta com tudo. O que você está fazendo? Ricardo se virou assustado, mas logo recompôs a postura. Nada que seja da sua conta. Tô educando minha filha. Educando? Isso é terrorismo psicológico, eu gritei, sentindo as mãos tremerem de raiva. Você está ameaçando uma criança de 6 anos. Sai daqui antes que eu te bote para fora, ele disse, vindo na minha direção. Você não vai encostar um dedo em mim, seu covarde. E muito menos nessa criança, eu disse, me colocando entre ele e a Sofia. A situação podia ter ficado feia, mas nessa hora Helena chegou em casa. Ela subiu correndo quando ouviu os gritos, e encontrou aquela cena. Eu na porta do quarto, Ricardo vermelho de raiva, e a Sofia chorando na cama. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, confusa. Seu marido estava ameaçando a Sofia, eu disse antes que ele pudesse abrir a boca. Eu ouvi tudo. Ele disse que se ela contasse alguma coisa para alguém, você ia sofrer. Helena, esse homem está abusando da nossa menina. Isso é mentira. Ricardo gritou. Seu pai está senil, Helena. Ele está inventando coisas. Eu não estou inventando nada. Eu vi as marcas no braço dela. Eu vi você ameaçando ela agora. Eu tenho visto o comportamento dela mudar nos últimos meses. Helena, acorda. Minha filha olhou para Sofia, que estava abraçada no travesseiro, soluçando. Ela foi até a menina e se ajoelhou na frente dela. Sofia, meu amor, o papai te machucou? A menina não respondeu, só chorou mais alto. Sofia, por favor, você pode confiar na mamãe. Helena insistiu, com a voz já tremendo. Eu tô com medo. Sofia finalmente disse. Medo de quê, meu amor? Do papai. Essas 3 palavras foram como uma bomba no quarto. Helena ficou branca, olhou para o marido com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Era horror. Horror puro. Ricardo, o que você fez? Ela perguntou levantando devagar. Eu não fiz nada. A menina está sendo manipulada pelo seu pai.
Ele tentou se defender, mas a voz dele falhou. Sai daqui! Helena disse com uma calma assustadora. Sai desse quarto agora! Helena, você não vai acreditar nessas. Eu disse para sair. Ela gritou tão alto que até eu me assustei. Ricardo olhou para ela, depois para mim, e saiu batendo os pés, descendo as escadas igual um tufão. Helena se voltou para Sofia e a abraçou. Meu amor, conta tudo para mamãe. Tudo o que o papai fez. A mamãe promete que você vai ficar bem. E ali, naquela tarde, a verdade toda começou a sair. A Sofia contou que o pai tinha começado a mudar há uns 6 meses. Ele gritava com ela por qualquer coisa. Se ela derramava um copo d'água, ele apertava o braço dela com força. Se ela chorava, ele ameaçava ela, dizia que ia fazer a Helena sofrer, que ia fazer eu sofrer se ela contasse para alguém. Ela contou que ele a trancava no quarto como castigo, que ele a fazia ficar de joelhos no canto da sala quando a Helena não estava em casa, que ele tinha dado um tapa nela uma vez porque ela derramou suco no tapete. Cada palavra que saía da boca daquela criança era uma facada no meu coração. Como eu não tinha percebido antes? Como minha filha não tinha percebido? Helena chorava junto com a Sofia, pedindo desculpas, se culpando. Eu me culpava também. Eu morava na mesma casa e não tinha conseguido proteger minha netinha. Naquela noite, Helena pegou as malas e colocou todas as roupas dela e da Sofia dentro. Quando Ricardo tentou impedir, eu chamei a polícia. Não ia ter conversa, não ia ter segunda chance. Aquele homem tinha abusado emocionalmente e fisicamente de uma criança de 6 anos, e ele ia responder por isso. A polícia chegou, ouviu tudo, viu as marcas no braço da Sofia e levou o Ricardo. Ele foi algemado, gritando que era injustiça, que eu tinha inventado tudo, que ia processar todo mundo. Mas nada do que ele dizia importava mais. Helena, Sofia e eu voltamos para minha casa, a minha antiga casa onde eu morava antes de ir morar com eles. A casa estava vazia há 2 anos, mas ainda estava em bom estado. A gente limpou tudo, preparou os quartos, e começou uma nova vida ali. Nos dias seguintes, Helena correu atrás de medida protetiva, de advogado, de psicólogo para Sofia. A menina começou a fazer terapia, e aos poucos ela foi voltando a sorrir. Não era mais aquele sorriso imediato de antes, mas era um começo. O processo criminal contra o Ricardo começou. Helena pediu o divórcio imediatamente. Eu achei que ela ia demorar, que ela ia hesitar, mas não. Minha filha é forte. Ela disse que nunca ia perdoar ela mesma por não ter visto o que estava acontecendo, mas que ia passar o resto da vida compensando isso para Sofia. Eu também carreguei essa culpa. Toda noite eu me perguntava como não tinha percebido. Eu morava na mesma casa, eu via a menina todo dia. Como os sinais passaram tão despercebidos? Um terapeuta que começou a acompanhar a gente explicou que abusadores são muito habilidosos em esconder o que fazem. Eles escolhem os momentos certos, manipulam as vítimas com ameaças, criam um ambiente de medo onde a criança não se sente segura para contar. E o Ricardo tinha feito exatamente isso. A Sofia tinha medo de contar porque ele tinha plantado na cabeça dela que se ela falasse alguma coisa, a Helena e eu íamos sofrer. Uma criança de 6 anos não tem como processar isso direito, não tem como entender que aquilo é manipulação. Ela só sabe que tem medo, que precisa obedecer senão as pessoas que ela ama vão se machucar. Passaram-se algumas semanas, e finalmente chegou a audiência. Eu, Helena e Sofia fomos ao fórum. A Sofia não precisou depor pessoalmente, graças a Deus, mas o depoimento dela foi gravado com uma psicóloga especializada em casos infantis. Quando assistiram ao vídeo na audiência, até o juiz ficou visivelmente abalado. Ver aquela menina pequena, com a voz tremendo, contando tudo o que tinha passado, era de partir o coração. Ela contou dos gritos, dos apertos no braço, do tapa, das ameaças, do medo constante. O advogado do Ricardo tentou argumentar que era educação rígida, que era apenas disciplina, que estava sendo tudo exagerado. Mas quando mostraram as fotos das marcas no braço da Sofia, quando mostraram o laudo do psicólogo infantil diagnosticando o transtorno de estresse pós-traumático, não teve argumento que segurasse. Ricardo foi condenado. Perdeu a guarda da filha, teve que pagar pensão, e ficou proibido de se aproximar de mim, da Helena e principalmente da Sofia. Além disso, ele foi condenado por maus tratos e lesão corporal contra a criança. Ia responder criminalmente. Quando a sentença foi lida, eu olhei para ele.
O homem que eu tinha aceitado na minha família, que eu tinha respeitado, que eu tinha confiado para cuidar da minha filha e da minha neta. Ele me olhou de volta com ódio, como se eu fosse o culpado de tudo. Mas eu não senti pena nenhuma. Senti foi alívio. A vida começou a se reorganizar depois disso. A Sofia voltou para a escola e a gente explicou para a diretoria o que tinha acontecido. Eles ficaram de olho, ofereceram apoio psicopedagógico, fizeram tudo o que podiam para ajudar. Mas não foi fácil. Nada disso foi fácil. As primeiras semanas foram um verdadeiro inferno. A Sofia tinha pesadelos toda noite. Ela acordava gritando, suando frio, chamando pela mãe. Helena dormia no quarto com ela, e muitas vezes eu acordava no meio da noite e ia até lá também. A gente ficava os três juntos, abraçados, esperando o dia amanhecer. Teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Devia ser umas 3 da manhã quando eu ouvi o choro. Fui correndo pro quarto da Sofia e encontrei ela sentada na cama, tremendo. Helena estava do lado dela, tentando acalmar, mas não estava conseguindo. Ele vai voltar, mamãe. Ele vai voltar e vai machucar vocês por minha culpa. Sofia repetia isso sem parar, como um mantra desesperado. Eu me sentei do outro lado da cama e peguei a mãozinha dela. Minha princesa, olha para mim. Olha pro vovô. Ela me olhou com aqueles olhos arregalados, cheios de terror. Ele não vai voltar. Ele não pode voltar. Tem uma ordem judicial que proíbe ele de chegar perto de você. E se ele tentar, ele vai preso. Você entende isso? Mas e se ele não ligar para a ordem? E se ele vier mesmo assim? Essa pergunta me partiu. Uma criança de 6 anos não deveria ter esse tipo de medo. Ela deveria ter medo de monstro debaixo da cama, não de um homem de verdade que deveria protegê-la. Então o vovô vai estar aqui. E sua mãe vai estar aqui. E a gente não vai deixar nada acontecer com você. Nunca mais. Isso é uma promessa. Você promete mesmo, vovô? Eu prometo pela minha vida, minha filha. Ela se jogou nos meus braços e chorou. Chorou tanto que eu senti a camiseta ficando molhada. E eu só fiquei ali, segurando ela, fazendo carinho na cabecinha dela, repetindo que estava tudo bem, que ela estava segura. Helena estava chorando também, silenciosamente. E quando a Sofia finalmente dormiu, exausta de tanto chorar, eu e minha filha ficamos ali, sentados na cama, olhando para aquela criança que tinha sofrido tanto. Eu falei com ela, pai. Helena sussurrou. Eu sou mãe dela e eu deixei isso acontecer. Você não deixou. Você não sabia. Mas eu deveria saber. Eu morava na mesma casa, dormia no mesmo quarto que ele. Como eu não percebi que meu marido era um monstro? Eu não tinha resposta para isso. Porque eu também não tinha percebido. E eu estava na mesma casa, via as mesmas coisas. O Ricardo era bom em esconder, bom em fingir, bom em manipular. Ele tinha enganado todo mundo. A gente não pode mudar o passado, Helena. Mas a gente pode garantir que o futuro seja diferente. E é isso que a gente vai fazer. Os dias foram passando, um de cada vez. A rotina ajudava. Toda manhã eu acordava, preparava café da manhã pro Helena e pra Sofia. A gente comia junto, conversava sobre o dia, fazia planos. Depois eu levava a Sofia pra escola, buscava ela no final da tarde, ajudava com a lição de casa. As tardes viraram nosso momento especial. Eu e ela sentávamos na mesa da cozinha e ela me contava sobre o dia dela. No começo ela falava pouco, só respondia sim ou não para as minhas perguntas. Mas aos poucos ela foi se abrindo. Vovô, hoje a professora perguntou porque eu estava triste. Ela me contou uma tarde, mexendo no lápis sem olhar para mim. E o que você respondeu? Eu disse que estava com saudade da minha casa antiga. Aquilo me doeu. Porque a casa antiga tinha memórias boas também. Tinha o quarto dela, os brinquedos, a rotina que ela conhecia. E a gente tinha tirado ela de lá de um dia pro outro. Você quer voltar lá buscar alguma coisa? Algum brinquedo que você sente falta? Ela pensou por um tempo. Minha boneca rosa. Eu esqueci ela lá. Então a gente vai buscar. Sua mãe ainda tem a chave da casa. Naquele final de semana, eu e Helena fomos até a casa antiga enquanto a Sofia ficou com uma vizinha de confiança. A casa estava vazia,
O Ricardo tinha se mudado depois que saiu da prisão. Ele tinha ido morar com os pais dele, longe da gente. Quando eu entrei naquela casa, as lembranças vieram todas de uma vez. Eu tinha morado ali por 2 anos. Tinha jantado naquela mesa 1000 vezes. Tinha assistido televisão naquela sala. Tinha dado boa noite para Sofia naquele corredor. Como tudo tinha dado tão errado. Como uma casa que parecia tão normal tinha guardado tanto sofrimento. A gente subiu pro quarto da Sofia. A boneca rosa estava lá, caída no canto perto da cama. Helena pegou ela e abraçou, chorando de novo. Quantas vezes ela chorou aqui sozinha, pai? Quantas vezes ele fez ela sofrer nesse quarto enquanto eu estava trabalhando? Não faz isso com você mesma. Como não? Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Eu deixava ela sozinha com ele. Eu achei que estava construindo um futuro melhor pra gente, mas eu estava deixando minha filha na mão de um abusador. Eu abracei a Helena ali mesmo, no quarto da Sofia. A gente ficou um tempo assim, chorando juntos, deixando a dor sair. Porque não adiantava aguardar. Não adiantava fingir que estava tudo bem. Pegamos a boneca, mais alguns brinquedos, algumas roupas que tinha ficado para trás, e saímos daquela casa. Helena trancou a porta e disse que ia colocar para vender. Ela não queria mais nada daquele lugar. Quando a gente voltou e entregou a boneca para Sofia, o sorriso que ela deu foi a primeira coisa realmente feliz que eu vi nela em semanas. Ela abraçou a boneca e ficou o resto do dia brincando, conversando com a Rosa, contando para ela sobre a casa nova. As sessões de terapia viraram parte da rotina também. Toda terça e quinta eu levava a Sofia na psicóloga. No começo eu só deixava ela lá e esperava na sala de espera, mas depois de umas 3 sessões, a psicóloga me chamou para conversar. Eu preciso falar com o senhor e com a Helena sobre o quadro da Sofia, ela disse, séria. Meu coração apertou. É grave. Ela está apresentando sinais claros de trauma. O que ela sofreu foi abuso psicológico e físico continuado. Não foi um evento isolado, foi uma situação que se prolongou por meses. Isso deixa marcas profundas. Mas ela vai ficar bem, né? Com o tratamento, ela vai superar isso? A psicóloga suspirou. Olha, eu não vou mentir pro senhor. Isso vai acompanhar ela por muito tempo. Talvez para sempre. Mas com tratamento adequado, com amor, com segurança, ela pode aprender a lidar com isso. Ela pode ter uma vida normal, saudável. Só não vai ser rápido. Eu saí daquele consultório com o coração pesado. Para sempre. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. O que o Ricardo tinha feito ia acompanhar minha netinha para sempre. Quando eu contei isso para Helena, ela desabou. A gente estava na cozinha, tomando café depois que a Sofia foi dormir, e eu disse que precisava contar o que a psicóloga tinha falado. Para sempre. Helena repetiu, incrédula. Ele destruiu a vida dela para sempre? Não, não destruiu. Mas deixou marcas. E a gente vai ajudar ela a carregar essas marcas. A gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que ela seja feliz apesar disso. Como eu pude casar com aquele homem, pai? Como eu não vi quem ele realmente era? Porque ele era bom em fingir. Porque a gente sempre quer acreditar no melhor das pessoas. Porque amor cega mesmo, e você amava ele. Eu não amo mais. Eu odeio ele. Eu odeio com cada fibra do meu ser. Eu entendi. Porque eu também odiava. Eu nunca tinha odiado alguém na minha vida, mas o Ricardo eu odiava. Odiava pelo que ele fez, pelo que ele destruiu, pelo sofrimento que ele causou. Os meses foram passando e a Sofia foi melhorando aos poucos. Ela voltou a sorrir mais. Voltou a brincar. Fez amigas novas na escola. Mas os traumas ainda estavam lá, embaixo da superfície. Teve um dia que eu estava no quintal consertando a cerca quando ouvi a Helena gritando. Larguei tudo e corri para dentro. Encontrei a Sofia encolhida embaixo da mesa da cozinha, tremendo, e a Helena tentando tirar ela de lá. O que aconteceu? Eu perguntei, agachando para ver a Sofia. Eu levantei a voz com ela porque ela derramou suco no sofá novo. Helena explicou, desesperada. Eu não gritei, pai, eu só falei um pouco mais alto. E ela entrou em pânico. Olhei para minha netinha ali, escondida embaixo da mesa igual um bichinho assustado, e entendi.
Qualquer coisa que lembrasse ela do Ricardo, qualquer situação parecida, disparava o trauma. Sofia, meu amor, ninguém vai te machucar, eu disse com a voz mais calma que consegui. A mamãe não tá brava com você. Ela só se assustou com o suco. Mas ninguém vai te bater, ninguém vai te punir. Tá ouvindo, vovô? Ela acenou com a cabeça, mas não saiu de debaixo da mesa. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, eu estendi a mão. Confia no vovô. Depois de um tempo, ela pegou minha mão e eu puxei ela com cuidado. A levei até o sofá e mostrei a mancha de suco. Tá vendo isso? É só uma mancha. Sabe o que a gente faz com mancha? A gente limpa. Não tem punição, não tem castigo, não tem bronca. É só uma mancha que a gente limpa e pronto. Ok. Ok, ela sussurrou. Helena limpou o sofá com a Sofia do lado, mostrando para ela como fazer, conversando, rindo até. E aos poucos a tensão foi passando. Mas esses episódios aconteciam. Toda semana tinha alguma coisa que disparava o trauma. Um barulho alto, uma voz mais alta, uma porta batendo. Cada vez a gente tinha que acalmar ela, explicar que estava tudo bem, que ela estava segura. A psicóloga explicou que isso era normal, que fazia parte do processo. O cérebro dela tinha sido treinado para reagir com medo em certas situações, e ia demorar para desaprender isso. Teve um momento marcante uns 4 meses depois de tudo. A gente estava na sala, os 3 vendo um filme, quando tocou a campainha. Era só o entregador de pizza que eu tinha pedido, mas quando eu levantei para atender, a Sofia agarrou meu braço. Não abre, vovô. Por que não, minha filha? E se for ele? Meu coração partiu de novo. Não é ele. É o entregador. A gente pediu pizza, lembra? Mas e se for ele fingindo? Helena interveio. Sofia, vem cá comigo. Vamos olhar pela janela juntas e você vai ver que é o entregador. Ok. Elas foram até a janela e confirmaram que era só o entregador. Mas mesmo assim a Sofia ficou tensa o resto da noite. O medo tinha se instalado tão fundo nela que qualquer coisa fora do normal era uma ameaça. Foi a Helena quem teve a ideia de fazer um sistema. A gente colocou uma câmera na porta, daquelas que mostra no celular quem tá lá fora. Assim, toda vez que tocasse a campainha, a Sofia podia olhar no celular e ver quem era antes de alguém abrir a porta. Isso deu um pouco mais de segurança para ela. Pequenas coisas assim ajudavam. A gente foi adaptando a casa, a rotina, tudo para dar mais segurança para Sofia. Luz de corredor que ficava acesa a noite toda. Porta do quarto dela que não fechava completamente. Uma campainha que ela podia tocar do quarto se precisasse de ajuda durante a noite. A Helena largou o emprego antigo e conseguiu outro com horário mais flexível. Ela queria estar mais presente, compensar de alguma forma o tempo que tinha ficado ausente. Eu achava que ela estava sendo dura demais com ela mesma, mas eu entendia. Ela precisava fazer isso, precisava sentir que estava fazendo diferença. E ela estava fazendo. A gente todos estava. Aos poucos, dia após dia, a Sofia foi melhorando. 6 meses depois do ocorrido, ela já estava bem diferente. Não eram mais aqueles pesadelos toda noite. Não era mais aquele pânico constante. Ela ainda tinha seus momentos, mas eram cada vez mais raros. 1 ano depois, aconteceu algo que me mostrou que ela realmente estava se recuperando. A gente estava no parque, eu empurrando ela no balanço, quando um homem passou perto da gente. Um homem alto, moreno, parecido com o Ricardo. Eu senti a Sofia ficar tensa no balanço. Eu parei de empurrar e fiquei preparado para acolher ela se ela entrasse em pânico. Mas sabe o que ela fez? Ela respirou fundo, olhou para o homem, viu que não era o pai, e pediu para eu continuar empurrando. Não era ele, vovô. Pode continuar. Aquilo pode parecer pouco, mas para mim foi enorme. Ela tinha conseguido controlar o medo. Tinha conseguido racionalizar, respirar e seguir em frente. Era um progresso gigante. Contei isso para a psicóloga na próxima sessão, e ela sorriu. Isso é muito bom. Mostra que o tratamento está funcionando, que ela está aprendendo a lidar com os gatilhos. Vocês estão fazendo um trabalho incrível com ela. Mas não foi só a Sofia que precisou de terapia. Helena também começou a fazer. Ela estava carregando tanta culpa, tanto peso, que chegou uma hora que ela não aguentou mais.
Começou a ter crises de ansiedade, a não conseguir dormir direito. Eu também pensei em fazer, mas acabei não fazendo. Conversar com Helena já me ajudava. E conversar com o pessoal do grupo de apoio que a psicóloga tinha indicado também. Um grupo de avós e pais que tinham passado por situações parecidas. Foi lá que eu entendi que não era só a gente. Tinha muitas famílias lidando com isso. Muitas crianças sofrendo abuso. Muitos adultos descobrindo tarde demais o que estava acontecendo. Ouvir as histórias dos outros me fez perceber que eu não estava sozinho. E mais importante, me fez perceber que dava para superar. Teve uma senhora no grupo, a Margarida, que tinha uma história parecida com a nossa. O neto dela tinha sido abusado pelo padrasto por 3 anos antes dela descobrir. 3 anos. Quando ela contou isso, eu chorei. Chorei pensando em como tinha sido difícil lidar com 6 meses de abuso, imagina 3 anos. Mas sabe o que me deu esperança? O neto dela estava bem agora. Estava na faculdade, tinha namorada, tinha vida normal. Tinha levado tempo, tinha sido difícil, mas ele tinha superado. E se ele conseguiu, a Sofia também ia conseguir. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Ou melhor, a gente criou um novo normal. Porque voltar ao que era antes era impossível. O que era antes tinha o Ricardo. Tinha a ignorância. Tinha o perigo. O novo normal era melhor. Era eu, Helena e Sofia. Era cuidado, atenção, amor. Era terapia, apoio, segurança. Era uma família reconstruída, mais forte do que antes porque tinha passado pelo fogo e sobrevivido. A Helena conheceu Marcos quase 2 anos depois da separação. Ele era colega de trabalho dela, divorciado, pai de um menino. Um cara calmo, respeitoso, paciente. No começo eu fiquei desconfiado, óbvio. Depois do Ricardo, eu não confiava em ninguém facilmente. Mas o Marcos era diferente. Ele não tinha pressa. Ele entendia que a Helena vinha com bagagem, com uma filha que tinha traumas, com uma situação complicada. E ele respeitava isso. Ele levou 6 meses só na amizade antes de pedir para namorar. E quando começaram a namorar, ele foi devagar com a Sofia. Na primeira vez que ele foi em casa jantar, a Sofia ficou grudada em mim o tempo todo. Não falou com ele, não olhou direito para ele. E sabe o que o Marcos fez? Nada. Ele jantou, conversou com a gente, e foi embora sem forçar nada com a Sofia. Ela precisa do tempo dela, ele disse para Helena. E eu vou respeitar esse tempo. Levou meses até a Sofia começar a se sentir confortável perto dele. Mas quando ela começou, foi bonito de ver. Ela testava ele o tempo todo. Pedia coisas impossíveis para ver se ele ficava bravo. Fazia birras propositais. E ele nunca perdia a paciência. Uma tarde eu estava na cozinha e ouvi uma conversa entre eles no quintal. A Sofia tinha derrubado o suco dele sem querer, e ela tinha congelado, esperando a bronca. Mas o Marcos só sorriu. Sem problema. Acidentes acontecem. Você não fez de propósito, né? Não, ela disse baixinho. Então tá tudo bem. Vamos só limpar e pegar mais suco. Você me ajuda? Foi a partir desse dia que eu soube que o Marcos era de verdade. Que ele não estava ali só pela Helena. Ele estava ali pela família toda. E ele tinha passado no teste mais difícil de todos, o teste da Sofia. Hoje, 3 anos depois de tudo, eu olho para trás e vejo o quanto a gente cresceu. A Sofia tá com 9 anos. É uma menina incrível, forte, corajosa. Ela ainda faz terapia, ainda tem algumas questões, mas ela é feliz. Ela ri, brinca, tem amigas, vai bem na escola. A Helena tá feliz também. Ela e o Marcos estão noivos agora, planejando casar ano que vem. E a Sofia adora o Marcos. Ela chama ele de padrinho, um nome que ela mesma inventou porque não queria chamar de padrasto. Padrasto é ruim, ela explicou uma vez. Padrinho é bom. Marcos é meu padrinho. E quanto ao Ricardo? Ele tá longe. Depois que saiu da prisão, ele tentou entrar em contato algumas vezes, sempre através de terceiros. Queria ver a filha, queria se explicar, queria uma segunda chance. Mas a resposta sempre foi não. A Sofia não quer ver ele. Ela deixou isso claro na terapia. E a gente vai respeitar o desejo dela. Helena mudou completamente.
Ela que sempre foi dedicada ao trabalho, agora colocava Sofia em primeiro lugar em tudo. Ela reduziu a carga horária, começou a trabalhar de casa quando podia, e estava sempre presente. A culpa ainda roía ela por dentro, eu sabia, mas ela estava transformando essa dor em ação, em proteção, em amor incondicional. Teve vezes que eu achei que ela estava exagerando. Tipo quando ela começou a investigar a vida de todo adulto que chegava perto da Sofia. Professores, pais de amigas, o porteiro do prédio da escola. Ela pesquisava tudo, ligava para referências, checava antecedentes. Era quase obsessivo. Mas eu não culpava ela. Depois do que aconteceu, como confiar de novo? Como deixar sua filha perto de alguém sem ter certeza absoluta que aquela pessoa é segura? Eu também mudei. Eu que sempre fui um avô tranquilo, que confiava, que achava que as coisas iam se resolver sozinhas, agora estava atento a cada detalhe. Toda mudança de comportamento da Sofia, eu perguntava, investigava, me certificava que estava tudo bem. Nunca mais eu ia deixar passar nada. Teve um episódio na escola que testou a gente. A Sofia voltou um dia e estava quieta demais. Não falava, não comia direito, não queria brincar. Meu radar de avô disparou imediatamente. Sofia, aconteceu alguma coisa na escola hoje? Perguntei enquanto a gente fazia a lição de casa. Não, ela respondeu, mas sem me olhar nos olhos. Tem certeza? Você pode contar pro vovô qualquer coisa, você sabe disso, né? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Então, bem baixinho, disse, o professor novo gritou comigo. Meu sangue ferveu na hora. Gritou por quê? Porque eu errei um exercício de matemática. Ele disse que eu era burra, que não prestava atenção. Respirei fundo para não explodir na frente dela. E como você se sentiu quando ele falou isso? Com medo. Me deu vontade de me esconder embaixo da mesa de novo. Pronto. Era o suficiente. Naquele mesmo dia, eu e Helena fomos até a escola. Pedimos uma reunião urgente com a diretora e com esse professor. O cara era novo, recém-formado, achando que podia tratar criança de qualquer jeito. Quando a gente explicou a situação da Sofia, o histórico dela, ele ficou vermelho. Eu não sabia, ele se defendeu. Ninguém me contou que ela tinha esse histórico. E você precisa saber o histórico para não gritar com uma criança e chamar ela de burra? Eu questionei, sentindo a raiva subindo. Você precisa de um motivo específico para tratar seus alunos com respeito? A diretora interveio, pediu desculpas, garantiu que ia conversar com o professor, que ia fazer um treinamento com toda a equipe sobre como lidar com crianças traumatizadas. Mas o estrago já estava feito. A Sofia levou semanas para se sentir segura na escola de novo. Foi mais um aprendizado. A gente não podia confiar que o mundo ia ser gentil com a Sofia. A gente tinha que proteger ela ativamente, tinha que lutar por ela, tinha que garantir que todo espaço que ela ocupasse fosse seguro. Outro momento marcante foi quando a Sofia fez aniversário de 8 anos. A gente planejou uma festa pequena, só algumas amigas da escola, na nossa casa. Helena estava animada, a Sofia também. Era o primeiro aniversário depois de tudo, e a gente queria que fosse especial. Mas no dia da festa, umas 2 horas antes de começar, a Sofia entrou em pânico. Ela não queria mais fazer a festa, queria cancelar tudo, estava hiperventilando no quarto. Fui até lá com a Helena e encontramos ela sentada no chão do closet, abraçando os joelhos. Era a mesma posição que ela ficava quando o Ricardo a ameaçava. Minha filha, o que aconteceu? Helena perguntou, agachando na frente dela. E se ele aparecer? Sofia disse entre soluços. É meu aniversário. E se ele vier aqui? E se ele machucar todo mundo? Ah, meu Deus! Ela tinha passado a semana toda animada com a festa, mas agora que o dia tinha chegado, o medo tinha voltado com tudo. O medo de que o pai aparecesse, de que ele estragasse tudo, de que ele machucasse as pessoas que ela amava. Sentei no chão do closet do lado dela e peguei a mão dela. Sofia, você lembra onde ele tá? Longe. Isso mesmo. E você lembra o que acontece se ele tentar vir aqui? Ele vai ser preso. Exatamente. E eu vou te contar um segredo, me inclinei mais perto, como se fosse contar algo muito importante. Eu contratei o filho da Margarida, aquela senhora do meu grupo, para ficar de olho na rua hoje. Ele é segurança.
Se qualquer pessoa estranha aparecer por aqui, ele vai avisar a gente antes dela chegar perto da casa. Ok. Não era mentira. Eu realmente tinha feito isso. Porque eu conhecia minha neta, e eu sabia que o medo poderia voltar justamente num momento assim. Sério? Ela me olhou com esperança. Sério. E tem mais. Sua mãe, eu, o Marcos, a mãe da Beatriz, a mãe da Laura, todo mundo aqui vai estar de olho. Você vai ter 10 adultos protegendo você hoje. Ele não tem chance nenhuma de chegar perto. Aos poucos ela foi se acalmando. A gente ficou ali no closet, os três, até ela se sentir pronta para sair. A festa aconteceu e foi linda. A Sofia se divertiu, brincou, soprou as velhinhas, abriu os presentes. E no final do dia, quando a última criança foi embora, ela veio até mim. Obrigada, vovô. Por quê, minha princesa? Por me proteger. Por sempre me proteger. Eu abracei ela tão forte que senti as costelas dela. Sempre, minha filha. Pro resto da minha vida. Esses momentos, esses desafios, foram moldando nossa nova vida. Cada obstáculo superado era uma vitória. Cada dia que passava sem pesadelos era uma conquista. Cada sorriso genuíno da Sofia era um milagre. A terapia continuou. Anos de terapia. E valeu cada centavo, cada hora, cada lágrima derramada naquele consultório. A psicóloga da Sofia era incrível, tinha paciência infinita e realmente se importava. Ela viu minha neta crescer, viu ela superar medos, viu ela se tornar mais forte. Teve uma sessão, já com a Sofia perto dos 9 anos, que a psicóloga me chamou sozinho para conversar. Eu queria te agradecer, ela disse. Agradecer por quê? Por ter salvado essa menina. Muitos avós na sua situação preferem não se envolver, não causar problema na família. Mas você agiu. Você investigou. Você protegeu. E por causa disso, a Sofia tem uma chance real de ter uma vida feliz. Aquelas palavras me emocionaram. Porque tinha dias que eu me sentia insuficiente, que eu achava que poderia ter feito mais, percebido mais cedo, evitado mais sofrimento. Ouvir isso de uma profissional me ajudou a perdoar a mim mesmo. O processo judicial contra o Ricardo demorou. Foram 2 anos de audiências, recursos, perícias. Mas no final, justiça foi feita. Ele foi condenado não só pelos maus tratos, mas também por coação, ameaça e lesão corporal. Pegou 4 anos de prisão e mais 10 anos de restrição de contato com a Sofia. Quando a sentença final saiu, eu, Helena e a psicóloga da Sofia conversamos se devíamos contar para ela ou não. Decidimos que sim. Ela merecia saber que o sistema tinha funcionado, que ele tinha sido punido, que ela tinha sido ouvida e acreditada. Sofia, a gente tem uma notícia. Helena disse numa tarde tranquila, com a gente sentado na sala. É sobre seu pai. Vi a Sofia ficar tensa imediatamente. O que ele fez? Nada. Ele não fez nada. Mas a juíza decidiu que ele vai ficar preso por mais tempo, e depois que sair, ele não vai poder chegar perto de você por muitos anos. Quantos anos? 10 anos. A Sofia ficou em silêncio, processando. Então perguntou, eu vou ter 19 anos quando esses 10 anos acabarem? Isso mesmo. Então quando ele puder chegar perto de mim, eu já vou ser adulta. Eu vou poder decidir se quero ver ele ou não. Exatamente. Ela pensou mais um pouco. Eu não vou querer. E foi assim, decidido por uma menina de 9 anos que tinha toda a clareza do mundo sobre o que era melhor para ela. Ela não queria o pai na vida dela. E a gente ia respeitar isso. Sempre. Uma tarde, uns 3 meses depois de tudo, eu estava sentado na varanda da minha casa vendo a Sofia brincar no quintal. Ela estava com uma boneca, fazendo aquelas vozinhas engraçadas, rindo sozinha. Helena veio se sentar do meu lado com 2 copos de suco. Pai, eu preciso agradecer o senhor, ela disse, me entregando um copo. Agradecer por quê? Eu perguntei. Por não ter desistido. Por ter insistido que tinha algo errado. Se o senhor não tivesse percebido, se não tivesse investigado. A voz dela falhou. Eu não sei até onde isso teria ido. Eu falhei, Helena. Eu morava na mesma casa e demorei para perceber. Não, pai.
O Senhor percebeu quando precisava perceber. O Senhor salvou a Sofia. Salvou a gente. A gente ficou ali em silêncio, vendo a menina brincar. E eu pensei em quantas outras crianças estavam passando pelo mesmo, em quantas outras famílias tinham o Ricardo escondido, enquanto os outros avós, pais, tios não estavam prestando atenção nos sinais. Porque os sinais estavam lá. A mudança de comportamento. O medo. O choro. As marcas físicas. O silêncio. Tudo estava ali, na nossa frente, mas a gente não quis ver. Ou não soube ver. Ou achou que estava exagerando. Eu aprendi naquele momento que nunca é exagero quando se trata de criança. Nunca é paranoia prestar atenção demais. Nunca é drama investigar quando algo parece errado. Porque no fundo mesmo, a gente sempre sabe quando tem algo errado. A gente só precisa ter coragem de encarar. O silêncio do Ricardo quando eu perguntei por que minha neta chorava deveria ter sido a resposta que eu precisava desde o começo. Porque quem não tem nada a esconder não fica em silêncio. Quem não tem nada a esconder responde, explica, se preocupa junto. Mas o silêncio dele foi de quem tinha muito a esconder. E graças a Deus eu não ignorei aquele silêncio. Graças a Deus eu decidi investigar. Hoje, quando eu olho para Sofia brincando, sorrindo, sendo criança, eu sei que eu fiz a coisa certa. Eu sei que eu protegi minha netinha quando ela mais precisava. E eu sei que nunca mais mesmo, eu vou deixar de prestar atenção. Porque ser avô não é só dar carinho, dar presente, fazer comida gostosa. Ser avô também é proteger. É estar atento. É agir quando precisa. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que isso signifique destruir uma família para salvar uma criança. E eu destruí minha família? Não. O Ricardo destruiu quando começou a abusar da própria filha. Eu só impedi que a destruição fosse maior. Eu só salvei o que ainda podia ser salvo. A vida seguiu. Os meses viraram anos. A Sofia cresceu, virou uma menina forte, resiliente. Ela ainda faz terapia, ainda tem algumas questões para resolver, mas ela tá bem. Ela tá feliz. Ela sabe que é amada, que é protegida, que nunca mais ninguém vai machucá-la. Helena refez a vida dela também. Focou na carreira, na filha, em si mesma. Ela namora de novo agora. Um cara bom que trata Sofia com carinho e respeito. Um cara que eu investiguei a fundo antes de aceitar na nossa família. Porque agora eu não confio fácil. Não quando se trata da minha família. E eu tô aqui, com 60 e poucos anos, vendo minha netinha crescer, vendo minha filha feliz de novo, vivendo numa casa cheia de amor e segurança. E toda vez que eu lembro daquela tarde, daquele silêncio, daquele momento em que eu perguntei por que minha neta chorava e não obtive resposta, eu agradeço por ter tido coragem de não deixar passar. Porque quantas crianças choram em silêncio? Quantas famílias ignoram os sinais? Quantos avós, pais, tios ficam em silêncio também, com medo de causar problema, com medo de exagerar, com medo de destruir a família? Eu te digo uma coisa, melhor destruir uma família falsa do que deixar uma criança ser destruída por dentro. Melhor enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, do que viver na mentira confortável. O silêncio quase custou a infância da minha neta. Mas o meu grito, minha coragem de investigar, de enfrentar, de agir, salvou ela. E hoje eu durmo em paz sabendo que eu fiz o que tinha que ser feito. Se você está lendo isso e tem alguma desconfiança sobre uma criança que você conhece, não ignore. Não fique em silêncio. Investigue. Pergunte. Haja. Porque às vezes o silêncio não é só ausência de resposta. Às vezes o silêncio é a confissão mais alta que alguém pode dar. E quando uma criança chora, alguém precisa perguntar por quê. E se a resposta for silêncio, alguém precisa investigar. Foi o que eu fiz. E foi o que salvou minha netinha. Eu não sou o herói. Eu sou só um avô que amava sua neta demais para fingir que estava tudo bem. Um avô que escolheu enxergar, mesmo quando era mais fácil virar o rosto. Um avô que decidiu que o bem-estar da criança valia mais que a paz falsa da família. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Cada pergunta, cada confronto, cada decisão difícil. Porque no final, não importa quantas pessoas fiquem contra você. O que importa é que aquela criança está segura. Que ela pode dormir em paz. Que ela pode ser criança de novo. O resto
O resto é só consequência. Consequência das escolhas que outros fizeram. Não minhas. Eu só escolhi o caminho certo. E às vezes o caminho certo é o mais difícil de todos.